Hello, meu povo, como estão? Primeira coisa, hoje estou de fone, vou precisar da ajuda de vocês para saber se tá funcionando, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo legal assim. Vão me atualizando. Se vocês estiverem me ouvindo, já vão dando uns coraçõezinhos aí para eu saber. Muito bem-vindos a mais uma live do Multivozes na nossa já tradicional quinta-feira. Vocês não sabem como eu fico feliz quando chega quinta, porque eu sei que eu tenho um encontro com vocês e me alimenta muito compartilhar esses conteúdos aqui com vocês, trazer os nossos convidados. Fico realmente super feliz. Então, muito obrigada por estarem com a gente, obrigada por todos os comentários que vocês fazem, pelas mensagens que vocês mandam depois da live, os coraçõezinhos, os compartilhamentos. A gente sabe que nesse mundo da internet, né, tem muito conteúdo, tem muita coisa disponível, então a gente fica muito feliz quando vocês valorizam o nosso trabalho, vocês valorizam o conteúdo que vocês encontram aqui e vocês encaminham para outras pessoas. Além disso, nos ajudar a crescer como um perfil e atingir novas pessoas, isso faz com que essa mudança para a qual a gente trabalha tanto atinja novas pessoas e possa se expandir. Assim, aos pouquinhos a gente vai construindo um cenário da educação cada vez mais positivo, cada vez mais legal. Como vocês já sabem, a nossa live tem 30 minutos, eu juro que eu não vou roubar os minutinhos, esses minutinhos iniciais, então a gente tem 30 minutos com a Joane. E eu queria lembrar vocês já devem ter visto, mas aqui no perfil do Multivozes a gente está divulgando que a gente está fazendo um curso para vocês muito especial, que vai acontecer no final do mês. Eu vou botar todas as informações aqui para que vocês tenham acesso. O nosso curso vai trabalhar essa questão do engajamento com os alunos e também do acolhimento, que é uma coisa que aqui na live vocês já sabem, a gente vem trabalhando ao longo desses meses, a gente vem trabalhando juntos para que isso possa realmente, né, crescer e que vocês possam aprender como acolher. Eu disse que eu ia botar o negócio, o card aqui, mas eu vou dizer pra vocês, não tá rolando. Então é 26, 27 e 28 de janeiro. Me corrijam aí, gurias, se eu estiver enganada. As inscrições são www.multivozesnaescola.com.br/movimento age. Vão ser 3 dias de muito conteúdo gratuito para que a gente possa levar essa ideia do acolhimento o mais longe possível. Então se inscrevam e também, além de se inscrever, indiquem para outros professores, para outros pedagogos, para outros psicopedagogos, para outros psicólogos escolares, para outras equipes diretivas que vocês conheçam. É muito importante que a gente possa, então, alcançar mais pessoas para ir gerando essa transformação. 27, 28 e 29, olha aí eu mentindo, gente. 27, 28 e 29 de janeiro. Então, eu vou chamar a Joane para conversar com a gente. Vou ir apresentando ela. Queria, desde já, agradecer a Joane, enquanto vou chamando ela, porque ela é uma pessoa muito incrível. Às vezes a gente acha que essa coisa da internet é muito distante, que a gente não conhece ninguém, que é só um comentário que a gente faz ali, ou é só uma mensagem que a gente manda. Eu queria dizer para vocês que não é assim. A Joane é um exemplo disso. A gente conheceu ela aqui, através do nosso Instagram, do Multivozes na Escola, através das mensagens, da interação que a gente vem tendo há bastante tempo. A gente já se conheceu ao vivo, foi muito legal. Então, queria agradecer a Joane, a disponibilidade que ela está tendo de vir compartilhar um pouquinho da trajetória dela, da história dela aqui com a gente. Joane, seja muito bem-vinda. Eu vou contar um pouquinho do teu currículo para a galera saber, para que as pessoas possam entender o privilégio que é tu tá aqui conosco. Então, a Joane, ela é graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela PUC, a PUC-RS aqui do Rio Grande do Sul. Ela tem especialização em Psicopedagogia Clínica, ela tem especialização em Coordenação de Dinâmicas de Grupo, olha que legal, vamos puxar isso aí depois para a live. Ela tem mestrado em Educação e hoje ela atende como psicopedagoga clínica no consultório particular dela, ela faz palestras, ela é docente em cursos de pós-graduação na área da educação. Joane, seja muito bem-vinda, obrigada por nos dar essa honra de ter a tua companhia aqui na nossa live do Multivozes. Olá, Mari, pessoal que está aqui acompanhando conosco, que vai ouvir depois também.
É um prazer estar aqui. Agradecer em primeiro lugar esse convite tão especial para a gente conversar por aqui também, né? Conectar alguns saberes, algumas experiências. Enfim, agradecer então a Mari, a Isabel, a Jéssica. Tivemos essa oportunidade, né, de nos conectar por aqui também, ter um encontro ao vivo, né, alinhando algumas conversas, olhares e que conectaram também essa possibilidade de estarmos conversando e quem sabe também fazer outros projetos por aí, Com né, certeza. meninas? Se preparem que esse time aqui só aumenta. É verdade. Mas quero agradecer muito, então, por estar aqui, para a gente poder falar deste tema tão importante que é essa conexão entre emoções e aprendizagem, né? Então, com certeza, é sabido que a aprendizagem não acontece sem emoções, né? Então, a emoção, ela faz parte de estar aprendendo e de não estar aprendendo, que é a área, então, que, claro, a psicopedagogia se ocupa, né? Como objeto de estudo, a aprendizagem, o processo de aprendizagem, e dentro deste processo nós temos, sim, a questão das dificuldades de aprendizagem, né? Que não são uma caixinha onde todos têm a mesma dificuldade, sim. A psicopedagogia, ela exige, né, que a gente, enquanto psicopedagogo, psicopedagoga, seja um detetive desse entendimento, assim, o que está causando essa dificuldade de aprendizagem, como está a emoção dessa criança, porque não é simplesmente fazer uma avaliação sem ouvir e entender esse processo de emoções, tanto da criança, do adolescente, quanto da família, né? Precisamos acolher, e também da escola, né? Com certeza. Sem dúvida. A dona Iane aqui tá te dando parabéns e diz que tu tá Minha fazendo mãe, 16 anos de formatura. Parabéns. hoje, 13 de janeiro, 16 anos de formada, dessa caminhada psicopedagógica aí, que com certeza ainda vai ser longa, né, e que a gente possa sempre estar aprendendo. Acho que esse é o grande, né, o desejo que a gente tem é sempre estar, o desafio e desejo de estar sempre aprendendo, porque com certeza a gente não sabe tudo e ainda bem, né? Então, vou aproveitar que tu estava falando das dificuldades de aprendizagem e tá falando dos 16 anos de formatura na psicopedagogia, Uhum. para a gente pensar o seguinte: aqui no Instagram do Multivozes, a gente tem muitos professores, a gente tem muitos interessados na área da educação também, que não tem necessariamente uma formação dentro da área da educação. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente o que são essas dificuldades de aprendizagem que a psicopedagogia se ocupa, para que eles possam também ir identificando lá com os alunos deles, mas também com os filhos, com os amigos, com as crianças com as quais convivem, que de repente tem algo aí que poderia ser trabalhado do ponto de vista mais técnico, assim. Sim, sim. Bom, então, dentro dessa questão que a gente fala do processo de aprendizagem, existe uma linha de desenvolvimento que é esperada, né, dentro da questão da idade, do ano escolar. E quando isso está, né, discrepante com o que é esperado, dentro da questão da aquisição da linguagem, né, da questão da escrita, da ortografia, da questão de leitura, né, então muitas dificuldades para ler, para compreender esse texto, para as habilidades matemáticas, né? Então dificuldade de interpretar histórias matemáticas, saber como eu vou raciocinar diante dessas informações que eu tenho, organizar essas informações, saber estudar, porque é diferente a gente pegar um material e memorizar do que saber aprender, estudar. Né? Então muitas vezes a gente percebe que as crianças têm dificuldade de organizar o seu tempo, a sua rotina até para esse movimento. Então normalmente ainda fica aquela ideia de que eu vou estudar para a prova, mas não aquele estudo diário de retomada. Hoje, então, né, nós temos diversas ferramentas que podem agregar para além da sala de aula, né, de que o professor, então, ensinou algo novo, mas eu tenho outras possibilidades de ir no YouTube, claro. Muitas vezes eu até aconselho, né, que converse com o professor para que ele indique sites, porque nós temos diversidade, né, por aí, mas a gente precisa entender, assim, como essa criança está estudando, como que ela está pegando aquele material, né, sinalizando então o que é mais importante, o que ela precisa saber para o momento também da prova, mas principalmente para a caminhada dela enquanto estudante. Então,
Essas são as dificuldades que muitas vezes aparecem aqui para o consultório, né? São elas, então, dificuldades na linguagem, né? A questão da escrita com trocas ortográficas, a questão da leitura com muita dificuldade na velocidade de ler, né? Na velocidade de processamento de leitura, na questão mesmo de interpretação do que li, porque eu posso ler rápido e não compreendi aquilo que li. A questão da matemática, né? Das habilidades numéricas, não só saber contar ou algo mais de cálculos mecânicos, mas sim de saber operar com as informações que recebo. As questões comportamentais, então, de atenção, né, e desatenção, porque a gente tem aí muitos perfis dentro de uma sala de aula, né? Então, crianças que conseguem captar aquela informação de uma forma mais fácil, outras que precisam de um tempo maior para estudar aquelas informações, outras que estão ali de corpo presente, mas muitas vezes pensando em outras coisas, né? E que não são aquelas crianças que, de certa forma, vão chamar a atenção do professor porque elas se desorganizam ou prestam atenção em outra coisa com elas mesmas, seja na caneta, enfim, seja no papel, desenhando, mas que não estão atentas à sala de aula, mas não fazem um movimento dentro da aula. Então, são esses, né, os pontos principais de quem vem, então, para um atendimento psicopedagógico, normalmente encaminhado pela escola, né? Mas muitas vezes os pais também podem estar percebendo essas dificuldades, né, dentro da dinâmica do filho, né? Então, ainda essas questões agora, comportamentais. Né? Principalmente agora. Então, a pandemia acaba trazendo também essas questões, né? E acentuando algumas dificuldades, porque dentro desse processo de pandemia, né, muitas escolas conseguiram dar conta, sim, de colocar, né, e disponibilizar os conteúdos, estar mais acessível, outras nem tanto. Então, de certa forma, a gente tem aí, né, claro, agora, mais ainda no próximo ano, esperamos que assim seja, né, que todos estejam em sala de aula novamente, mas a gente ainda tem um movimento do professor precisar entender o que aquele aluno compreendeu nesse período agora, que foram aulas mais online, né? O que foi dele enquanto aluno, o que foi da família, porque isso apareceu bastante também no consultório, né? Muitas vezes conversas com professores foram, né, sinalizadas assim, mas por que será que essa menina, né, esse menino tem atendimento psicopedagógico se todas as atividades estão sendo entregues, se ele tem um bom êxito em todas as tarefas? Quando, na verdade, era acompanhamento da família ou até mesmo uma família fazendo, né? Então, agora sim, eu acredito que nesse retorno, né, maior, com um tempo maior na sala de aula, o professor consiga identificar de uma forma, né, ainda mais profunda o que o aluno conseguiu conquistar ou não dentro desse processo de aprendizagem. Quando te escuto, assim, muito positivamente, né, eu acho que esse papel de acompanhamento, de cuidado com as crianças e os adolescentes, principalmente esses que estão enfrentando dificuldades de aprendizagem, é super importante do ponto de vista da criança, né? Isso está extremamente relacionado com as emoções que essa criança pode vir a sentir relacionadas à sua capacidade, à sua autoeficácia. A gente pode falar um pouquinho disso, mas antes disso, eu só queria pontuar, e aí, claro, puxando a brasa total para o nosso assado, os adultos também precisam se ocupar disso, né? Eles não podem, ao ver uma criança com dificuldade de aprendizagem, se isentar completamente de qualquer tipo de responsabilidade ou de necessidade de melhorar e de auxiliar. Os adultos, eles têm por serem adultos, eles têm uma capacidade de perceber, e isso já mais bem desenvolvida, e tem uma possibilidade de perceber que precisam mudar. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Os adultos, eles às vezes não querem olhar isso, querem fechar os olhos para essas dificuldades, como a Isabel falou aqui no chat, né? E então, não se furtar disso enquanto adulto, enquanto um professor que está dentro da sala de aula e que está acompanhando isso é importante. Os próprios professores podem participar de treinamentos, podem melhorar suas próprias habilidades para fazer com que as suas aulas cheguem melhor para os alunos com diferentes características. A gente estava falando dessa questão do estudar pelo YouTube, por exemplo. Se os professores estão mais munidos, né, dessas ferramentas e estão munidos de uma percepção de grupo, de equipe, assim, que se ajuda, realmente a gente vê que as dificuldades, elas são mais bem encaminhadas.
Claro, com o auxílio do profissional técnico, muitas vezes de forma interdisciplinar, e eu sei, conheço o teu trabalho, sei que tu trabalha muito assim, próxima à escola, vai até a escola, que é uma coisa muito importante, uma característica muito importante que tu tem, que acho que é uma enorme vantagem dentro desse mercado todo, porque não deixa de ser. Então, eu realmente acredito que os adultos, eles podem fazer diferença nisso, assim. Então, e afeta as emoções dos próprios adultos, né? A gente pode, claro, falar das duas, e existe essa relação, emoções das crianças que podem vir a se sentir frustradas, irritadas, desanimadas, podem se afastar desse ambiente da escola, ou ao contrário, podem se sentir extremamente entusiasmadas, animadas. E os adultos também, né? Quando vem algum aluno que está com dificuldade de aprendizagem, muitas vezes ficam frustrados porque isso acaba ferindo algo que eles amam muito, que é educar, começa a questionar a própria capacidade de educar. Então, eu queria saber como é que tu vê essa questão das emoções e da aprendizagem. Por que tu acha que é importante as escolas trabalharem o tema das emoções dentro da escola e entender a tua visão sobre isso, assim? Sim, Eu já dei a minha, né? como a gente diz, não tem Mari, eu acho assim, como a gente começou falando, né? Não tem como a gente dissociar a aprendizagem de emoções, né? E quando a gente está falando de quem está sendo atendido, de certa forma, que é esse aluno, a gente tem que olhar para essas emoções, que perpassam, então, pela euforia de conhecer algo novo, pelo medo de conhecer algo novo, pela dificuldade que, né, de certa forma, alguns têm deste novo, né? E também da questão do professor, do ensino, né? Esse desejo ele tem que ser dos dois, tem que acontecer e estar, né, de certa forma, circulando nesse processo de desejar aprender e desejar ensinar. Então, como tu disse, muitas vezes o professor se frustra dentro dessas questões, né, de que não atinge a todos, mas que precisa ser acolhido. E quando a gente fala desse acolhimento, que é um dos pontos que vocês trabalham bastante, né, de como acolher estes alunos, é super importante que o professor também seja acolhido, que essa equipe escolar também seja acolhida, porque o que a gente percebe e identifica, né, como professora de pós-graduação, escuto muito isso em sala de aula, né, de que muitas vezes não há espaço para as emoções do professor, porque eles precisam muitas vezes dar conta, né, das questões de currículo, e esse ano tem que dar conta desse ponto, mas onde que fica, então, essa questão, né, dessa escuta para o professor, do acolhimento, da dificuldade que muitas vezes não consigo dar conta de todos, né? Onde ficam as emoções desse professor. E isso é super importante que a gente pense, porque na verdade é o professor que, como tu disse, é adulto que identifica todas essas questões para poder lidar com a questão da criança na sala de aula. Então é super importante, acredito muito na importância de falar de emoções, então cada vez mais, porque a pandemia também nos trouxe isso, né, de que foi preciso se distanciar totalmente, né, e estar longe do outro, porque o outro poderia me causar algo, mas a gente vê o quanto as crianças estão sedentas por voltar. E aí esse retorno, ele, claro, a gente precisa entender toda essa dinâmica de escola que precisa dar conta das questões de conteúdo, mas não é possível voltar para a sala de aula sem abrir espaços de fala, né? Porque muitas crianças perderam entes queridos, né? Muitas crianças passaram por situações difíceis, então os professores também. Então não é possível chegar, né, e retornar para essa sala de aula para só lidar, né, só, no caso que tem muita coisa ok, mas para lidar apenas com a questão do conteúdo. É preciso abrir espaços para essa questão, né, das emoções. E para o professor poder trabalhar com as emoções, ele também precisa entender as dele. Sem dúvida. É isso, né? É como acolher sem se sentir acolhido, né? Como que a gente faz. Porque a gente sabe, e tem aquela analogia que a gente fala 1000 vezes, né? Da máscara, do avião, né? De oxigênio. Botar primeiro em si e depois no outro, né? E não botar no outro as nossas próprias custas, né? Então, como entender esses espaços e como proporcionar esses espaços,
porque eu concordo que é claro, né? Entendo, concordo e assino embaixo de que é muito necessário que a gente tenha esses espaços para o professor. A gente sabe que nem todas as escolas, nem todos os espaços têm feito isso e não têm tido condições de fazer isso. É uma sobrecarga imensa para o professor. A Stephanie falou aqui, né? É até cruel isso, sobrecarga demais para o professor. E realmente, né? Sobrecarrega muito. Mas além disso, como cuidar dessas crianças e desses adolescentes estando inserido nessa realidade? Porque o fato de a gente, ao mesmo tempo, não estar se sentindo acolhido é uma grande cadeia, né? Em que momento a gente vai interromper essa Se eu cadeia não de sou acolhida, frustrações? também não acolho. Exatamente. Sim. E isso demanda muito dos professores, e a gente vê que muitos sofrem para fazer isso e fazem mesmo assim, porque entendem que é preciso criar um espaço de acolhimento para que novos espaços de acolhimento nessa cadeia de acolhimento possam acontecer, né? E nesse caminho do acolhimento entra muito essa questão do diálogo e da comunicação, né, Mari? Que de certa forma se tem pouco espaço dentro da sala de aula para essas emoções, né? Desencadeadas também por essa questão de que se eu não sou cuidado, também não tenho muitas vezes esse espaço para acolher. Mas a necessidade que a gente tem e que a gente vê cada vez mais é que muitas vezes o profissional, então a gente está falando aqui de uma caminhada na escola para se pensar depois, né, numa escolha profissional, numa carreira, e poder pensar que lá na frente, lá naquele mercado de trabalho, cada vez mais está se exigindo isso, né, essa flexibilidade para as relações, essa empatia nas relações, essa capacidade de liderança, todas essas questões que precisam ser trabalhadas antes, não só e nem sempre são na faculdade, né? Então, assim, todos esses espaços de grupo que a gente falou ali, né, da importância do grupo, de cada vez mais ter esse entendimento de que cada um tem as suas habilidades e também tem as suas dificuldades. É difícil ainda, porque nós ainda temos, apesar de todas as mudanças, e principalmente acho que a pandemia trouxe a tecnologia de uma forma bem intensa para a sala de aula, né, e que isso não vai conseguir sair disso, que bom, né, sendo usada de forma positiva, mas trouxe essa necessidade de poder realmente, assim, né, avançar na educação em vários aspectos que ainda temos aí, né, de certa forma, pensados ainda para um passado, né? Então, cada vez mais a gente precisa entender a importância do trabalho em grupo, dessa questão mesmo de poder fazer circular os saberes e os conhecimentos, porque dentro da própria sala de aula, aquele aluno que tem mais facilidade para um conteúdo pode estar auxiliando também aquele que não tem tanta facilidade. E isso é muito positivo, não só com relação a processo de aprendizagem, mas também processo emocional, né? Porque é isso, é autoestima, é estar circulando o processo de ensinar e aprender, de não estar somente na figura do professor, né? Para que se tenha um protagonismo, se fala muito, né? A palavra da vez é protagonismo, mas isso precisa acontecer realmente nesses processos de circular conhecimento. Né? Na nossa conversa eu lembro que eu trouxe até, né, Mari, só para não te interromper, mas trazer uma questão que eu gosto muito de que na sala de aula a gente sente em círculos, né, em semicírculos, porque a gente se olha, né? Então acho que agora ainda mais, né, numa pandemia onde precisamos nos proteger, usar as máscaras aí com N questões aí polêmicas sobre o uso de máscara, não, que nós não vamos entrar aqui, mas que ela distancia essa questão, mas que o olhar ele nos aproxima e que nós precisamos trabalhar ainda isso. E muitas vezes a gente ainda tem essa questão de fileira, de um sentar atrás do outro, de ser, né, quem domina e detém o conhecimento ali, quem está lá na frente, mas que esse conhecimento cada vez mais precisa circular. Então, esse é um fator fundamental também para que se quebre um pouquinho essa história dentro da educação, de que o próprio ambiente da sala de aula precisa ser mais dinâmico. Claro, e até a gente aprender com isso, né? Se a gente não tem esse recurso, que recursos a gente pode utilizar para demonstrar as nossas emoções? E às vezes não é só propor ou resolver. O grupo tem essa característica muito interessante, e aí, né? Tu tem formação em grupo,
então sabe muito bem disso. Acho que o pessoal aqui trabalha bastante com grupo também, então devem concordar. Se não concordarem, por favor, digam que isso é sempre muito bom também, a gente debater. Mas o próprio grupo, ele consegue criar estratégias dele, estratégias próprias, e essas estratégias próprias criam um vínculo entre essas pessoas, o que é muito interessante. Então, se a gente propuser para uma turma, que recursos a gente vai utilizar aqui na nossa turma para dizer como é que a gente está se sentindo todos os dias? Aí uma turma vai querer fazer desenho, cada um vai querer desenhar, um vai querer fazer lá no quadro, marcar um xizinho nos emojis que tá sentindo, o outro vai querer botar uma cartinha lá na frente da sua mesa, do lado do nominho, assim, bota o nominho na frente e a sua emoção. Os recursos são infinitos, né? E eles conseguem ir desenvolvendo isso e vendo como é que fica melhor para cada turma, respeitando as individualidades também, as características de cada um e as características de cada turma, porque essa é uma grande diferença, a gente fala muito sobre isso, que é a diferença de ter realmente uma turma, né? Uma equipe que trabalha conjuntamente, e não somente um grupo, não desmerecendo a palavra grupo, a gente usa a maior parte do tempo como sinônimo, mas não só uma união de pessoas, mas ter um somatório que é geral, que é maior do que o número desses elementos, né? E quando a gente só começa a criar isso quando a gente entrega esses espaços de escuta e de comunicação, que a gente estava falando, de acolhimento, de conversa, e também esses espaços de criatividade do desenvolvimento da inteligência de grupo, para que ela possa ser maior do que essa inteligência individual de cada um. E porque na verdade se constrói uma história, né, juntos desde o início do ano ao fim do ano em grupo, né? Às vezes alguns elementos vão sair no próximo ano, vão entrar, mas é super importante porque o grupo começa a se conhecer nessa dinâmica que tu também está trazendo, né? E começam a criar estratégias para resolver situações, problemas que surgem, né? E é super importante também fazer circular esses papéis. É dentro porque, assim disso que eu queria alguns... te fazer uma pergunta já para tu enganchar aí no que tu tá dizendo. Como que tu acha que o grupo pode ajudar alunos que estejam com dificuldade de aprendizagem? Então dentro dessa possibilidade, né, de que muitas vezes circular papéis é fundamental. Então, assim como às vezes eu vou ser líder, às vezes eu vou ser mais um observador. Então, dentro dessa questão do circular, o professor, então, como mediador, né, que a gente entende, então, como essa mediação do conhecimento, é fundamental que ele identifique, então, que para alguns a habilidade da matemática tá mais fácil, para outros a habilidade da leitura, da linguagem, e possa fazer, de repente, circular isso no grupo dessa forma. Então, hoje, daqui a pouco, né, aquilo que eu ensinei ontem, hoje fulano e fulana que estão dominando vão vir, vão, né, se sentindo à vontade, podendo se trabalhar isso também do estar à vontade, né, Mari? Acho que isso foi outro ponto que a gente falou. Ainda nós temos uma dinâmica onde o erro ainda é visto como algo muito negativo. Só que ele faz parte do processo de aprendizagem. Ele faz parte do processo das emoções. Então, errar não poderia ser algo tão negativo ainda em sala de aula, né? Então, poder fazer movimentar, né, esse conhecimento, assim. Então, alguns têm habilidades melhores, né, em determinada matéria, eles vão fazer circular esse conhecimento também com os colegas, né? Circulando no grupo, de certa forma, em alguns momentos mais como líder, outras vezes mais como observador, como, né? Então, de certa forma, fazendo circular os papéis no grupo, isso é fundamental. Daí a gente sai aquele cenário que a gente estava falando, onde eu só espero o professor trazer o conhecimento. Então, hoje nós temos também algumas dinâmicas, como a sala de aula invertida também, que é bem interessante, que sendo trabalhado, né, porque trabalhar o grupo também, né, fazer trabalhos em grupo, propor essa questão, não pode ser simplesmente essa união de pessoas, onde a gente sabe que ainda acontece, né, se reúnem 5 crianças, né, 5 adolescentes, então assim, eu vou fazer o ponto 1, tu vai fazer o ponto 2, o ponto 3, depois a gente junta tudo e apresenta. Mas, realmente, né, poder ver a riqueza que se tem num processo de trabalho em grupo, né, na construção disso. E me diz uma coisa, assim, conversa sincerona agora, assim, tu acha que as escolas, os professores, né, eles já estão prontos
atualmente para lidar com esses outros aspectos, né, emocionais, de aprendizagem, que ultrapassam o conteúdo em si? Sincerona, não estão, não vejo essa questão assim. Eu acho que muitas vezes até dentro dessa dinâmica, né, do processo de ser professora de pós-graduação e escutando os professores falar, o que eu percebo é que muitos buscam dentro da sua organização, mas não vindo de uma proposta da escola, formações continuadas, né? Onde eu quero me reinventar, onde eu quero fazer diferente, mas ainda nós temos, né, padrões de ensino que seguem e que nós temos outras necessidades já hoje dentro da sala de aula, tanto da questão comportamental, né, que a gente vê, então aqueles alunos que estão hoje não são os mesmos alunos de 10, 20, 30 anos atrás, as necessidades que a gente vê também, né, da vida diária, da vida cotidiana, né, enfim, então, do mercado de trabalho lá na frente. Então, com certeza, uma formação continuada, né, com esses aspectos de acolhimento, de falar das emoções, de poder ter um espaço de escuta para esse professor, de poder fazer a diferença para que ele, né, e plantando as sementinhas nesse professor, ele possa reproduzir também isso lá na sala de aula, né, porque a intenção e a paixão por aprender existe no professor, isso a gente já sabe, né? Então a gente sabe muito bem que esse desejo e essa paixão existem. Mas a formação, o se reinventar, né? Que a pandemia também trouxe muito isso, né? A necessidade dos alunos se reinventarem, com certeza, mas principalmente, talvez principalmente, do professor, né, que teve que se reinventar e poder dar conta de tantas questões aí nesse processo. E como teve, né, até, claro, para reforçar, assim, a gente não tá, uma conversa sincerona, mas não sincerona negativamente, né, isso não é nenhum tipo de crítica ou desestímulo, é o contrário, né, é a gente achar que o professor, mesmo sozinho, mesmo sem apoio nenhum institucional, é capaz de fazer a diferença, fazendo esse vínculo com seus alunos, se preparando para auxiliar os alunos que têm a dificuldade de aprendizagem, encaminhando para os profissionais adequados, proporcionando espaços de acolhimento, conversas em grupo, e também e principalmente a gente incentiva e muito, conversamos muito isso quando nos vimos ao vivo, o quanto uma política institucional mais acolhedora que cria esses espaços é importante para que a gente tenha uma mudança mais contínua, né? Mais integral, que atravesse os vários anos de formação dos alunos. Então é muito mais no sentido do estímulo, de ver assim, gente, talvez a gente não esteja pronto ainda, mas a gente tem condições de estar. Basta a gente querer fazer a diferença, começando por nós, começando pequenininho, e indo para a escola, indo para a mudança mais global também, né? E quando a gente fala assim de que o professor precisa, né, acolher na sala de aula, mas também que ele precisa ser acolhido, na verdade a gente está falando de um grande grupo aí que acontece na equipe escolar. O grupo de novo. O grupo de novo, né? Eu vejo a força desse grupo tanto na sala de aula quanto na questão da equipe escolar e também da família, né? Porque a gente, na verdade, precisa integrar cada vez mais esse processo de que eu vejo assim, né? A família opta por essa escola para, né, que, de certa forma, então, atenda seu filho. Mas, então, é uma parceria ou é realmente um jogo de culpas? Porque a gente vê assim, mas foi a escola que não fez isso. Mas a família deixou isso. Então, assim, todos têm a sua responsabilidade. Eu sempre gosto de trazer muito a Alicia Fernandes, a psicopedagoga argentina, querida, já falecida, mas que trouxe muito essa questão, né? De que o contrário da culpa é a responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades aí nesse processo. O aluno tem a sua responsabilidade de aprender, de buscar informações cada vez mais. Os professores têm suas responsabilidades de atender, de se reinventar.
a equipe escolar, né, toda tem responsabilidades, a família tem responsabilidades e que não podem ser né, jogadas uma para os outros, porque senão realmente o grupo não acontece, né? Então essa união, eu vejo que tem que acontecer menos cobranças e mais união, né? E aí a gente poder ouvir mais sobre emoções em todos os sentidos, como a gente está trazendo, né? Que a família possa ser escutada também, mas que a escola também, né, seja acolhida de certa forma com essas questões que a gente vem trazendo aí. Foi tão bonito isso que tu disse que eu acho que a gente podia terminar assim. Eu, sei lá, gente, eu só assino embaixo do que a Joane falou, eu concordo plenamente. E acho que é isso, né? É a gente poder incentivar essa união e entender que essa Exato. união começa a partir da gente, da nossa postura de escuta, Exato. da nossa postura de acolhimento, assim, com o outro, né? Querendo, tendo curiosidade genuína de conhecer, entender e poder respeitar a história do outro, as opiniões do outro. Então, nossa, eu concordo 100%, 110% com tudo com o que tu disse, assim. Então, eu só tenho a te agradecer, assim, a nossa troca de hoje. Infelizmente, a nossa live é rápida aqui, vocês sabem. Já passou rápido, né, Mari? Passa rápido. A gente ficaria mais tempo aí. Quanto tempo a gente foi tomar um cafezinho bem rapidinho, vou contar pra vocês. Quando vi, a gente já tava não sei quantas horas lá e não queria que acabasse nunca mais. Então, realmente, para mim é um prazer estar contigo. Te agradeço muito a tua disponibilidade. Da mesma forma. E certamente é só o começo dessa troca, assim. As pessoas estão elogiando muito a tua participação, estão dizendo que tu é maravilhosa. A Cici Traem falou que professores e alunos aprenderam muito juntos nessa pandemia, é verdade, muitíssimo. Então, Simone é uma maravilhosa professora. Olha, então bem-vinda. E com certeza aprenderam muito e vão seguir aprendendo, né, uns com os outros, assim. Com certeza. A título de relato, relato mesmo, a gente falou dessa ideia do não ser acolhido, não ser acolhido, não ser acolhido, acolher, né? Acolher e mudar esse padrão. E a gente viu professores que adotaram um método, né? Que fizeram lá o seu acolhimento direitinho, passo a passo, na sala, e que conseguiram fazer isso. Dizendo que ao estarem proporcionando, olha que interessante, ao estarem proporcionando espaços de acolhimento para os seus alunos, se sentiram acolhidos também, porque quem faz parte do grupo também, como facilitador, né? Como o professor que está propondo essa dinâmica também faz parte desse grupo, também se sentiu acolhido pelos alunos, que é uma coisa que a gente às vezes subestima. Como é que as crianças vão me acolher como adulto e que se sentiram muito acolhidos pelas crianças? E o quanto elas são potentes, né, na verdade. E o quanto as emoções que a gente sente podem ser motivadas por situações distintas, mais da vida adulta, mais da vida da criança, mas que são emoções, são sentimentos que atravessam a nossa existência humana desde sempre. Então, que estão ali presentes, né? E que são, ao serem compartilhados, também nos ajuda a lidar, nos ajuda a entender, a enfrentar. Então foi muito legal, assim, e acho que isso realmente é um caminho para que a gente possa acolher diferentes perfis de alunos, diferentes características de alunos dentro de uma turma, valorizando essa união, assim. E que a gente possa sempre ir fazendo esse trabalho coletivo também, que eu acho que é importantíssimo, porque, como eu disse, tu faz brilhantemente. Então, realmente, muito feliz. A Cici falou ali, nos meus 36 anos de sala de aula, me sinto muito feliz em estar com eles nesse momento tão desafiador. A Lívia falou, união... Desafiador para todos, porque foi novo para todos, né? Inclusive para quem já está há tanto tempo na sala de aula. É verdade. A Lívia falou, união, família, escola e profissionais faz toda a diferença, sem dúvida. Total, sem dúvida nenhuma. Total, Lívia, querida. Gente, muito obrigada por terem estado aqui. Joane, se quiser fazer essas palavras finais, fica super à vontade também. Eu queria aproveitar rapidinho uma última oportunidade. Eu falei as datas erradas do Movimento Ágil lá no começo do curso. Porque quando chega aqui no ao vivo é assim. Mas dia 27, 28 e 29 de janeiro a gente tem curso do Multivozes gratuito.
todo gravado para vocês. São 3 dias de aula. As aulas vão ser disponibilizadas nesse dia e vão ficar abertas até domingo ao meio-dia para que vocês possam assistir no momento que for melhor para vocês, para que vocês possam ter esse cuidado de se entregar para fazer o curso de verdade, sabe? Então, gente, muito obrigada por terem estado aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para a Joane fechar. O link tá na nossa bio lá do Instagram. A Isabel tá me lembrando aqui também. Então, curtam essa live, vai ficar salva. Compartilhem ela com professores que vocês acham que podem se beneficiar de ouvir um pouquinho a Joane e ouvir um pouquinho desse assunto que para nós é tão precioso, tão caro. Então, Joane, fica à vontade. Muito obrigada para todos. Mari, muito obrigada por esse momento, foi ótimo, passou muito rápido e com certeza vamos organizar mais, né, e pensar juntas, crescendo juntas, e só agradecer aí a escuta de todos, né, o acolhimento, e que a gente possa realmente cada vez mais pensar sobre isso na nossa prática, né, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, seja na escola, seja, né, onde a gente circula, porque realmente o acolhimento é fundamental para a gente poder evoluir enquanto pessoa, profissional, né, e poder fazer a diferença aí. Com certeza. Tá? Quem tá aqui com a gente, se quiser, né, se sentir à vontade, se quiser, deem um printzinho, nos digam que estavam acompanhando aqui. A gente gosta muito de saber que as carinhas de vocês, fuçar a vida de vocês. Então, marquem lá, @multivozes na escola, @Joane Maluf, _psicopedagoga. Vai ser um prazer ver um pouquinho de vocês também. Um beijo enorme e a gente se vê na quinta que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local aqui no @multivozes na escola. Muito obrigada, Joane. Um beijo, uma boa tarde para todos. E até, gente.